Oi. Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos dar início à nossa escola bíblica. Essa manhã, né? De domingo. O último domingo aí do mês de junho. E já iniciamos aí o segundo semestre, né? Agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Vamos iniciar de pé, cantando um hino. Não sei se quantos conhecem o hino, coloca para nós aí, por gentileza, Marcos Sutui. O hino 136. Conhece esse hino? É, mas faz tempo que a gente não canta. Hã? É mais antigo que o Velho Testamento? Então eu quero ver. Além do Cláudio, alguém conhece? É? Muito bem, então tá bom. Como diz o Manezinho aí, se tu diz, então deve ser, né? Vamos lá. Ah, é conhecido, é verdade. Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. O teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Não por obras vem penar, plena paz terei aqui. Só tu podes consolar, há perdão somente em ti. Rocha eterna, só na cruz, eu confio, meu Jesus. Quando derradeiro olhar a este mundo aqui vou ver, e no trono eu te encontrar, teu chamado responder. Rocha eterna, espero ali, abrigar-me somente em ti. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos. Cada um que pôde sair da sua casa nesse friozinho, mas não foi impedimento para juntos nessa manhã estarmos aqui aprendendo sobre o Senhor e da tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque tu és a nossa rocha eterna, estabelecida para todo sempre. É a firmeza da nossa casa, Senhor, tu és o arrimo da nossa sorte, como diz o salmista. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos por tudo que nos tem feito e nos tem dado. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos sentar? Eu também vou tentar sentar. Sentar para dar uma descansada nas pernas aqui. Muito bem. Nós paramos na página 166, é isso? Eu acompanhei a aula semana passada de casa porque eu não consegui. Minhas pernas aí estavam muito inchadas por causa da cirurgia, não consegui vir, mas eu acompanhei, né, a nossa aula. O Gama tratou a respeito das heresias mais conhecidas a respeito da Trindade. Então, foi visto ali o modalismo, o arianismo e o triteísmo.
Às vezes são linguagens que a gente não está acostumado a usar no dia a dia, tá? Mas a gente acaba depois se familiarizando, porque a igreja tem uma história. Eu sempre digo, a gente não inventa a roda. O que nós temos que fazer? Nós vamos conhecer a história, o que aconteceu na história. Não existe, tem até um ditado lá que não existe nada de novo, né, debaixo do céu, não é isso? Às vezes não tem mesmo. Nós temos só que redescobrir ou reestudar aquilo que já foi estudado milhares de anos atrás, né? Milhares é uma força de expressão, mas se nós imaginarmos que a igreja ela tem 2.000 anos de vida, basicamente, né? E nesses 2.000 anos toda a sua teologia é construída, então dificilmente alguém vai inventar alguma coisa ou vai descobrir algo que já não foi descoberto. É só uma questão de aplicar isso para o nosso tempo. Então, lá na página 166, tem a importância da doutrina da Trindade. Eu não sei se o Gama falou sobre esse tópico, é o tópico número 4. Não falou, né? Então, em toda a discussão, por que é importante? Vamos lá, aqui são listados 6 pontos. Por que qualquer desvirtuamento da doutrina da Trindade, o que isso acarreta? Quais as consequências que podemos ter? A primeira, que está registrada aqui no livro, não sei se até o Marcos Tutui pode projetar aí para o pessoal que não tem o livro, é que a expiação, que é o perdão de nossos pecados, o sacrifício de Cristo, ela pode estar em risco. Por que ela pode estar em risco? Justamente porque Jesus seria, de uma forma ou de outra, mesmo sendo uma grande criatura, como diz Ário, ou sendo um pouco menor do que Deus, como outras pessoas dizem, ele seria uma criatura. E a nossa salvação estaria baseada numa criatura e não no próprio Deus. Então, essa é a primeira dificuldade daqueles que não reconhecem a plena divindade de Cristo. Então, por exemplo, você pega uma... Eu nunca frequentei uma seita, mas se você pegar uma seita dessas conhecidas, que não reconhecem a Trindade, provavelmente a doutrina da salvação deles vai ter alguma corrupção, vai ter alguma coisa errada. Não vai depender totalmente de Cristo. Certamente, Cristo vai ser apenas mais um na história, né? Como para muitos ele é um profeta, ele é um grande homem, um grande mestre, mas ele não é o Deus encarnado, ele não é o Salvador. Então, a nossa expiação ela estaria comprometida, primeira coisa, porque era uma criatura que ia levar sobre si a ira de Deus. Será que uma criatura teria capacidade de suportar toda a ira de Deus por todos os pecados de todos os crentes eleitos em todos os tempos? Essa é uma pergunta que certamente fica com uma resposta negativa. Em segundo lugar, a negação da divindade plena do Filho ameaçaria a justificação pela fé. Por quê? Porque nós teríamos que confiar na integralidade da nossa salvação. E como é que nós poderíamos fazer isso? Pensando numa criatura sendo digna de toda a nossa confiança para a salvação. Então, nós sabemos que, por exemplo, existem anjos que não pecaram. Anjos que não caíram, juntamente com Lúcifer. E Deus poderia ter usado essas criaturas perfeitas, né, para ser o Salvador. Por que ele não poderia fazer isso? Certamente, né, por causa do seu plano e também porque havia uma limitação dessas criaturas para que isso pudesse acontecer. Então, será que a gente poderia confiar plenamente numa criatura para a nossa salvação? A resposta é não. Confiar plenamente, não. Há dúvidas a respeito disso. E diríamos mais, será que uma criatura, alguém criado por Deus, mesmo na condição da mais alta perfeição, será que ela resistiria ao pecado? Estaria isenta de pecado até o fim como Cristo esteve? A gente acredita que se tivesse uma outra possibilidade, eu vou dizer isso, porque eu vou defender conforme as Escrituras, que realmente Cristo é único, né?
E houve muita mistura na história do cristianismo, aceitando outras pessoas ao lado de Cristo para contribuir com a nossa salvação. Mas eu fico pensando, se tivesse outra possibilidade, para que sacrificar o seu filho, né? Perfeito. Qual a necessidade? Se tivesse outro caminho para a salvação, para que fazer isso? Aí sim seria uma coisa meio sem sentido. Se você tem um caminho, um outro caminho, mesmo que seja uma possibilidade mínima, mas é uma possibilidade, por que você vai enviar o seu único filho e vai deixar passar pela situação que Cristo passou, sendo humilhado pelas pessoas, pelos seus oponentes, seus inimigos, chegar à morte de cruz? Se houvesse outra possibilidade, isso não faria sentido. Não faria sentido algum. Se nós pudéssemos contribuir com aquilo que Deus fez, com a salvação, por que não deixar, então, não aperfeiçoar a nossa contribuição? Faria muito mais sentido. Então, essas coisas não vão se encaixando, né? Quando vai se negando uma das pessoas da Trindade. Em terceiro lugar, será que se Jesus fosse realmente uma criatura, mesmo uma criatura elevada, como muitos dizem, uma criatura criada lá no início, né? De toda a criação de Deus que nós não participamos, será que nós deveríamos orar a Ele ou adorá-lo? Que isso eu acho mais grave. Então, como é que você pode orar a alguém, né? Se Deus já vai tirando os intermediários do caminho, então seria mais um intermediário. Mais um intermediário, mais alguém que, como criatura humana, seria intermediário, porque no Antigo Testamento tem os intermediários, lembra? Nós não poderíamos nos relacionar diretamente com Deus. Aí tem lá os chamados sacerdotes, que inclui Moisés, inclui ali Arão, inclui toda aquelas pessoas que representam, né, a Deus diante do povo. Então, e o outro, adorá-lo, pois a Bíblia diz que somente a Deus devemos adorar, e ninguém mais. Ninguém mais. Então, né, provavelmente, nós estaríamos cometendo o quê? Acredito que seria uma idolatria, como está aqui, né? Se nós adorássemos alguém que não era digno de adoração, nós estaríamos cometendo o quê? Idolatria. É o que diz lá, por exemplo, né, que ordena que todo joelho se dobrará, não é? Toda língua se... Aí muitos dizem, mas não está escrito aqui que é para adorar a Cristo. Olha, diante de quem que nós dobramos o nosso joelho? A ideia é que você está dobrando o joelho em adoração, né? Você não dobra o joelho diante de qualquer pessoa, não faria sentido, pois a ideia aqui é de monarquia, né? É de um rei que está posto. Então você diante de um rei, eu nunca vivi numa monarquia, não sei se alguém aqui viveu, mas até hoje, né, que existem os reis lá na Inglaterra, se não me engano na Suécia existe, não sei se na Dinamarca também, né? Mesmo que seja apenas, como diz outro, uma formalidade pro forma, os reis não governam mais nesses países, mas eles têm toda uma reverência, têm todo aquele protocolo, né? Então, diz lá em Filipenses que diante dele todo joelho se dobrará. Ora, isso aqui não precisa estar descaradamente escrito que é uma adoração, mas se todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, então certamente é uma alusão à adoração. E tem também Apocalipse 5, 12 a 14. Alguém pode ler para nós, por gentileza? Apocalipse 5, 12 a 14. Então, só lembrando, nós falamos de 3 consequências, né? Então, nós só vemos uma terceira consequência, que é a questão da adoração. Alguém achou Apocalipse 5, 12 a 14?
Muito bem. Você é digno de toda glória, de todo louvor, né? Certamente não pode ser somente uma criatura exaltada, mesmo porque, olha a ironia, está recebendo o louvor e adoração juntamente com quem? Com Deus. Aos dois, ao Cordeiro e aquele que se assenta no trono, né? Uma quarta consequência é, se alguém ensinasse que Cristo é criatura, mas mesmo assim ele fosse aquele que nos salvou, esse ensino começaria a atribuir o mérito da salvação de forma equivocada a uma criatura e não ao próprio Deus. Esse ensino exalta a criatura no lugar do Criador, algo que as Escrituras nunca permitem que façamos. Quinto, colocaria em jogo a independência e a essência pessoal de Deus. Se não houvesse a Trindade, então não haveria relacionamento interpessoais dentro do ser divino antes da criação. Sem relacionamentos, é difícil entender como Deus poderia ser verdadeiramente pessoal ou existiria sem a carência de uma criação para se relacionar. Porque uma das coisas que nós vamos defender, e desde o início se defendia, era essa preocupação. Como que era esse relacionamento entre a Trindade e as pessoas da Trindade? Como é que funcionava isso? É óbvio que, em certo sentido, a teologia é isso. Diante de um conceito, diante de vários textos, vai se imaginar como é que era o relacionamento entre as pessoas da Trindade antes do mundo ser criado, antes de nós existirmos. Como é que eles se relacionavam? E a ideia é que eles se relacionavam perfeitamente, bem. Então, eles tinham se completavam, vamos dizer assim, dentro desse conjunto, né, que nós estamos falando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, eles não tinham qualquer problema entre si e eles se satisfaziam. Ótimo. Claro, né? E se fosse a ideia é que isso é muito mais importante e relevante para a questão de pensarmos como ele vai se relacionar conosco, como o Pai e o Filho estão perfeitamente, e o Espírito Santo em harmonia com a criação, porque eles já tinham isso anteriormente, né? Já existia um relacionamento perfeito entre eles. Sexto lugar, e último, a unidade do universo estaria em jogo. Por quê? Porque se não houver uma pluralidade, uma unidade perfeita no próprio Deus, né? Pluralidade é que o Pai, Filho e Espírito Santo, unidade que é um único Deus, então não teríamos base para pensar que haveria uma unidade definitiva entre os vários elementos do universo. De forma bem clara, na doutrina da Trindade, a base da fé cristã estaria em risco. Porque esse ponto aqui trabalha o seguinte: bom, nós vemos o universo tão complexo, mas funciona de tal forma perfeita que possibilita, por exemplo, que haja vida humana na Terra. Nós vemos que existem vários pormenores que, se fosse milésimos de segundos ou milésimos de milímetros diferente, o mundo a Terra, por exemplo, não teria condições de ter vida. Então, isso tudo mostra o quê? Que em toda essa diversidade que nós olhamos e às vezes não compreendemos, né? Porque nós hoje podemos atestar que nós não conhecemos todo o universo, mesmo com o desenvolvimento astronômico, da ciência, voltada para essa área, nós não conhecemos todo o universo. E muitos, aliás, vão dizer que o universo é infinito, que não dá para conhecer todo ele. E aí a gente fica pensando, mas nós moramos nesse lugar aqui na Terra, se você pensar bem, né? Seres humanos tão finitos, será que existe um mundo tão grandioso assim que a gente não conhece? Para quem, como eu, já assistia Jornada nas Estrelas, a série, viajava para tudo quanto é lugar no mundo, teletransportava, né? Aparecia seres, né? Vamos dizer assim, OVNIs, né? De tudo quanto é jeitos, os seres híbridos, e era uma loucura, né? Já era visionária aquela, não sei quem assistiu aqui, não é Guerra nas Estrelas, tá? Não é Star Wars, é Jornada nas Estrelas, né? O Spock, Capitão Kirk, desculpem aí, estou voltando a um passado muito, mas só para lembrar que lá então eles viajavam no espaço, no tempo, né? Com uma facilidade enorme. E a gente sabe que aquilo é ficção, é óbvio, né? Porque até hoje muita coisa do que eles faziam a gente não vai conseguir fazer jamais, né?
Mas só para a gente imaginar que como esse universo é tão grandioso, que a gente não consegue ver, por quê? Óbvio, porque nós estamos no nosso mundinho, nós estamos aqui no dia a dia, a nossa preocupação é mais real, né? Das coisas do dia a dia, como o pessoal brinca, é pagar boleto, é educar os filhos, é ir para o trabalho, é enfrentar o trânsito. Esse é o nosso dia a dia, né? O nosso dia a dia não é voltado para pensar na grandiosidade do universo, né? Como ele pode existir de tal forma. Então, isso aí é maravilhoso, né? Só na ficção mesmo, para a gente ter uma certa ideia. Agora, eu estava vendo na semana passada a discussão que vocês estavam fazendo, aí eu fui pesquisar, já tinha lido, semana retrasada, o livro A História das Controvérsias na Teologia Cristã, do Bruce, Roger Olson, desculpe. Aí tem uma parte aqui que ele está dizendo, por que os pais da igreja, quem são os pais da igreja? Normalmente na igreja católica são chamados de santos, nem todos, né? Mas eles foram aqueles que viveram depois dos apóstolos e tiveram o desafio de defender a fé cristã diante, principalmente, do mundo greco-romano, onde o cristianismo era acusado de várias coisas, de ser uma religião supersticiosa, de não fazer sentido muitas coisas. E numa dessas, vocês sabiam que os imperadores eram cercados, por exemplo, de muitos filósofos. Eles tinham isso, os gregos tinham essa proximidade, né, entre o imperador e os filósofos, né? Por exemplo, tinha um conhecido como Celso, não sei se muitos aqui já ouviram falar, ele é bem famoso, um intelectual, um grande pensador da época, e depois que o cristianismo vai começar aos pouquinhos a se desassociar do judaísmo, e a trindade é justamente um ponto marcante. Por que é um ponto marcante, pastor? Porque o judaísmo não aceita, evidentemente, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus. Porque para eles, o entendimento deles, isso é crer em 3 deuses, isso é idolatria, é politeísmo, é crer em mais de um Deus. Então, a doutrina da trindade também vai criando no cristianismo uma casca e uma personalidade única, vai fazendo com que seja diferenciado. Mas aqui na página 190, ele vai dizer o seguinte, por volta dessa mesma época, ele está falando aqui lá por ano 170 depois de Cristo, um crítico romano do cristianismo chamado Celso, embora eu tenha falado grego, desculpe, mas era Celso, confirmou a adoração prestada pelos cristãos a Jesus como Deus. Ele escreveu em 177, quase na mesma época que Irineu e antes de Orígenes, Celso tentou ridicularizar o cristianismo, mostrando que a sua adoração do único Deus, combinada com a oração de Jesus como Deus, era algo ridículo. Ele não entendia, não fazia sentido. Como pode? E aí, então, é que os pais da igreja vão tentar responder a essa acusação de que era ridículo acreditar que Jesus era Deus, adorá-lo e acreditar num único Deus. Não faria sentido. E aí, então, vai nascer, ou pelo menos não nascer, vai nascer a defesa, então, do cristianismo, a trindade. Tá? Ário, então, para tentar defender, porque o objetivo de Ário não era um objetivo ruim. Ele faz o que então? Ele defende, vai defender, no caso, o monoteísmo, só que para isso ele vai justamente dizer o que não foi concordado, por exemplo, no Concílio de Nicéia, e que fez um barulho muito grande. Ele vai defender que Jesus, então, é uma grande criatura, mas ele não é Deus, ele foi criado abaixo de Deus, ele está numa posição que ele não é da mesma essência que Deus, não é da mesma natureza que Deus, tá? Então ele vai dizer isso, o Logos, o Filho de Deus, não é igual ao Pai, mas uma grande criatura. Sua preocupação era proteger o monoteísmo, a fé em um só Deus, bem como a fé na imutabilidade divina. Então Ário tratou a fé na triunidade de Deus, que nunca ainda havia sido exposta formalmente pela igreja, como teologia popular. Então vejo que nada nasce do acaso. Há sempre um motivo. Nasceu a doutrina por quê? Porque as pessoas vão questionando, vão perguntando, e a igreja se viu na obrigação de responder. Aí os cristãos vão responder e vão dar marcos importantes.
Então, se pessoas consideradas intelectuais acusavam o cristianismo de ser uma coisa que não fazia sentido, uma coisa ridícula, o que os defensores vão fazer, os pensadores cristãos? Vão construir, então, todo um legado, todo escritos, defendendo a Trindade nesses moldes. Aí Ario vai fazer o quê? Ele vai pensar, bom, eu tenho que defender vamos dizer assim, o monoteísmo, que é um só Deus. Então, na cabeça dele, ele vai pegar aqueles textos que fala que Jesus orava ao Pai, que Jesus buscava ao Pai, que Jesus queria fazer a vontade do Pai, e ele então colocou, não, Jesus realmente, ele é Deus, mas ele não chega a ser no nível de Deus, na mesma essência de Deus. Ele é um pouco menor do que Deus, ele é uma grande criatura, mas não é Deus. Ele tinha uma intenção boa, mas na hora da prática ficou ruim, porque daí ele tirou a plena divindade de Cristo. E se Cristo não é plenamente divino, como vimos, ele não pode ser adorado, nós não podemos orar a ele, porque não faria sentido, né? O caminho, livre acesso a Deus, contar com mais um empecilho, com mais alguém lá que você vai ter que orar. Então, basicamente, até aqui é isso. Então, às vezes, nós que não conhecemos muito a história, podemos ficar assim, mas qual a importância disso, pastor? Bom, se você pensar hoje, dentro da igreja, a importância é o que? Ter o conhecimento, né? Poder responder claramente aqueles que perguntam, estudar os textos, né? Que tem a base aqui, todos os textos bíblicos, e também firmar um pouco mais a sua fé, né? Como a gente diz, como é que nós podemos adorar alguém que não é Deus? Não faria realmente nenhum sentido, né? Nós, por exemplo, não podemos adorar a anjos, podemos? A nossa doutrina não permite. Nós podemos adorar alguém além de Deus? Não, não podemos. Então, nós só podemos chegar à conclusão, se o Novo Testamento posta que Jesus é digno, do lado do Pai, de todo louvor, de toda honra, de toda glória, só podemos concluir que ele também só pode ser Deus, plenamente Deus. Por mais que Deus tivesse, vamos dizer assim, terceirizado a salvação, mas no final, ele iria aceitar a adoração somente a ele. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém, não é isso que diz o salmista? Se não me engano, é o Salmo 115. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Deus não divide a sua glória com ninguém, não é isso? Ele não divide, isso está dizendo que ele não divide com os poderosos, não divide com as imagens que eram criadas, porque ele é Deus, ele é o único e verdadeiro Deus. Até um dos problemas que eu fiz a minha tese, concluída a minha tese no seminário e depois no Mackenzie, para a obtenção do diploma de teologia, a minha tese era sobre o mal. E uma das críticas que, no caso, o judaísmo recebia no Antigo Testamento, não é que ele dizia, como todos os outros diziam, que Deus, Javé, Jeová, era o melhor Deus. Era o Deus que estava no primeiro panteão, lá em cima, como os romanos tinham, os gregos tinham, os mesopotâmicos tinham, os egípcios tinham. Sempre tem um Deus maior, principal. A grande questão é que eles diziam que há apenas um único Deus e que os outros deuses não existem. Essa é a grande discussão, esse era o grande problema. Só existe um Deus. Os demais não existem, são obra da mente humana, são invenções humanas. Os ídolos não existem, não são verdadeiros, eles não trazem nada, porque existe apenas um único Deus. E dizendo que existe um único Deus, simplesmente ele está descartando todos os outros. Eles não têm. Por isso que talvez não havia dificuldade para os autores inspirados por Deus no Antigo Testamento utilizar dos nomes dos deuses de várias religiões próximas ali, da Palestina, ali do mundo ali de Jerusalém, aquele mundo da Terra Prometida, como atribuição a Deus. Vocês pegarem, por exemplo, El é o Deus, o maior Deus do panteão dos cananeus, se não me falha a memória. Ele trazido, ele é o maior de vocês? Não, na realidade ele é o nosso Deus, ele é o maior. E aí muitos nomes dos profetas e de pessoas do Antigo Testamento vão receber esse nome, essa atribuição, né? Quando você lê, por exemplo, Joel, Daniel, Ezequiel,
Gabriel. Tanto é o E que você imaginar, quando tem esse nome, quer dizer que Deus significa que Deus é alguma coisa. Tá? Quando nós pegamos, por exemplo, Emanuel, que se você estuda as religiões comparadas, você vai descobrir que esse nome ele já existia como Deus principal de certos panteões na antiguidade, e outros também. Então, é importante a gente saber disso para não termos dúvidas a respeito da nossa fé e também podemos firmar a nossa fé, né? Oi, Cláudio. Eu ia falar a questão dos deuses. Paulo, quando chegou em Atenas e percorreu a cidade, ele encontrou estátuas de 30.000 deuses diferentes. E encontrou um local onde estava lá um altar ao Deus desconhecido. Eles tinham tantos deuses que eles pensavam assim: nós podemos esquecer de algum, então vamos colocar ali um altar para o Deus que a gente deixou de fora, porque se ele aparecer nós vamos dizer que aquele altar era para ele. Sim. E Paulo aproveitou o gancho para dizer que ele vinha falar em nome daquele Deus desconhecido que eles tinham feito o altar. Então, a humanidade sempre procurou, e isso já, vamos dizer assim, Calvino chamava o senso do divino, né? Que Deus colocou na nossa mente e que nós precisamos ter algo superior para adorar. Então, essa é uma coisa. A outra coisa quanto à criatura de Jesus, né? Se Jesus, eles insistiam nisso porque eles não acreditavam na ressurreição. Sim, certo? também. Então, se Cristo é criatura, Cristo morreu, Cristo não ressuscitou. E a partir da morte de Cristo, então, nós não podemos mais nos dirigir a Cristo porque ele morreu, acabou o Cristo, criatura. Também. Se ele não é Deus, por que nós estamos preocupados com Cristo? Ele morreu, acabou. Não é? Isso. Sim. Então, o que eu falei no domingo passado é que nós, de uma forma geral, damos muita ênfase a essas doutrinas que são contra a nossa fé e o que nós cremos. E eu insisto na ideia de que nós temos que buscar aquilo que fortalece a nossa fé e não que coloque dúvida na nossa fé. Entendi. Por isso, estudar sobre o que pensava Ário, que pensava Armínio, que pensava vários outros que são famosos em termos de literatura, mas não contribui para o fortalecimento do cristianismo, da fé cristã. É só isso que eu entendo. Entendi. Saber que o que pensavam os gregos, né, para conhecer um pouco da história, tudo bem. Isso influenciou tanto que criou lá entre os judeus os saduceus e os fariseus. Os saduceus eram que acompanhavam o pensamento grego e não acreditavam na ressurreição. Então, lá em Israel, quando surgiu, os saduceus não acreditavam na ressurreição, os fariseus acreditavam. Isso, né, tem, Entendi. vamos dizer assim, até hoje, causado divisões, porque as pessoas começam a buscar doutrinas e começam a ler e não entendem, e não há quem explique, quem ensine, e as pessoas começam então a crer em várias bobagens. Entendi. Né? Então nós precisamos, nós que nos declaramos cristãos, buscar e ensinar
que fortalece o nosso pensamento, a nossa doutrina. E é simples. Eu sempre digo, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ponto. Aí está a nossa doutrina, a doutrina dos apóstolos. Pedro, Paulo, João, Tiago, André, eles não buscavam filosofias para justificar a fé deles. O que é que eles tinham? Assim falou o Senhor, assim disse o Senhor. E é isso que nós precisamos saber. A grande maioria, eu sempre falei nas várias faculdades que eu participei, conhece tudo sobre doutrina, sobre filosofia, sobre sociologia, os pensamentos todos, até conhece o nome dos autores, né? Mas quando chega no cristianismo, ele diz, isso aí é coisa de igreja, não me interessa. É, sim. Tá certo, tá entendido. Bom, nesse ponto aí, nós seguimos. Bom, eu até sou suspeito para falar, porque eu gosto muito da história, eu gosto muito de ler, né? De ler os livros de história, porque eles nos ajudam a esclarecer. É lógico que a gente vai fazer a filtragem, né? Vai filtrar aquilo que pode contribuir ou não com a nossa fé. No ponto 1 aqui, ponto D, vamos encerrar essa parte da Trindade, então hoje, vamos tentar. Quais são as funções primordiais diferentes em relação ao mundo das pessoas da Trindade? Então, dizer, pastor, existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são uma unidade, eles são Deus. Como é que funciona, então, a parte prática, pastor? Como é que a gente chama aqui, o termo é a economia da Trindade? Como é que funcionaria essa parte prática? Então, vamos lá. Ali no ponto número 1. Funciona assim, né? Aqui há uma explicação que se dá na história da teologia. O Pai, então, eu estou no segundo parágrafo ali da página 167. O Pai, ele fala as palavras criativas para gerar o universo, mas o Filho é a palavra eterna de Deus que executou os decretos da criação. Então, seria mais ou menos assim, o Pai fez os decretos, pensou, e o Filho os executou. Está lá, por exemplo, João 1,3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Cristo. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, esse texto responde muita coisa, né? 1 Coríntios 8,6. Colossenses 1,16. Você poderia ler para nós aí Colossenses 1,16? Não vamos perder os textos bíblicos, né? Já que nós estamos falando aqui de fortificar a nossa fé. Colossenses 1,16. E outra pessoa abra, por gentileza, Hebreus 1,2. Colossenses 1,16, Hebreus 1,2. Quem achou Colossenses, por gentileza? 1,16. Bom. Hebreus 2, 1,2. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Bom, esses dois textos são muito esclarecedores, ao meu ver, né? Porque se Jesus não tivesse nenhuma importância, esse texto, nada do que foi feito seria feito se ele não existisse. Por aí já responde tudo, né? Então, a sua importância, o seu valor, é óbvio que o que nós temos que entender? Pastor, a Escritura, a Bíblia, ela é revelada no tempo e no espaço. Ela tem que se utilizar de uma linguagem que possa fazer com que as pessoas entendam, compreendam. E foi isso que aconteceu. Então, a Bíblia ela é colocada de uma forma que as pessoas entendam, compreendam, né, o que está acontecendo. Eu utilizo o vocabulário, o vernáculo comum, né, que todo mundo... Então, às vezes a linguagem ela está apenas em acordo com aquilo que se entendia na época, tá? Vamos ver, por exemplo, o Espírito Santo também estava agindo de forma diferente, movendo-se ou pairando sobre a face das águas. Lembra o Gênesis 1:2?
de cor lá, né? E o Espírito Santo pairava sobre as águas. É óbvio, como eu falei, tem coisas, a gente já estudou aqui, não estavam totalmente reveladas no Antigo Testamento. A gente já viu vários pontos. Mas no Novo Testamento isso fica plenamente revelado. No Antigo Testamento não há uma ideia clara assim do Espírito Santo, do seu agir. De vez em quando se fala, o Espírito Santo tomou tal pessoa, tal, mas não que ele morava e veio habitar. Até porque ele não estava dado de forma definitiva, né? Somente quando Jesus morreu e foi elevado aos céus. Aparentemente, ele está sustentando e manifestando a presença imediata de Deus em sua criação. Tá? Próximo parágrafo. Podemos perceber funções diferentes na obra da redenção. O Pai planejou a redenção e enviou seu Filho ao mundo. João 3,16, Gálatas 4,4, Efésios 1, 9 e 10. Efésios 1, 9 e 10. O Filho obedeceu ao Pai e efetuou a redenção por nós, como está lá em João 6,38, Hebreus 10, 5 a 7. Deus Pai não veio nem morreu por nossos pecados, nem o Espírito Santo de Deus. Essa foi a obra particular do Filho. O Espírito Santo foi enviado pelo Pai logo após o Filho ter sido elevado aos céus, e pelo Filho para nos ministrar a redenção. Jesus fala sobre o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, João 14, 26. Mas também diz que Ele mesmo enviará o Espírito Santo, porque diz, se eu for, eu o enviarei. Então, vocês estão vendo a sincronia que havia, que de certa forma até parece que os papéis se confundem. Mas não é que os papéis se confundem. Na realidade, o acordo é tão grande, a sincronia é tão grande, que parece que o que um faz, o outro também está fazendo. Há uma concordância nesses textos, que o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo, ele vai confirmar. Então, se nós pensássemos assim, se o plano é um plano perfeito de Deus e exige as três pessoas da Trindade, cada um tem que executar a sua parte perfeitamente. Porque se cada um não executar a sua parte, o plano fica incompleto. Então, o Filho, ele vai batizar com o Espírito Santo? Não. No caso, o Espírito Santo vai batizar, é o Espírito Santo que vai fazer. É uma expressão, né? O Filho vai batizar com o Espírito Santo. Em que sentido? Ele vai enviar o Espírito Santo. Mas quem vai nos salvar, nos regenerar, tornar criaturas novas, o que a Bíblia diz? É o Espírito Santo. Jesus mesmo diz, quem não nascer da água e do Espírito, não pode ter a vida eterna. Então, veja, tudo está numa linguagem humana, que nós podemos compreender. Então, o Pai planeja tudo, o Filho executa, e o Espírito Santo vem e faz a obra ser completa. Então, o Filho vai salvar aquele que o Pai elegeu, e o Espírito Santo vai selar, vai buscar e vai confirmar naqueles que são eleitos a salvação. Então, quem vai nos regenerar é o Espírito Santo. Como eu falei, se a Bíblia diz que Deus Pai está no trono de glória, governando o universo, o Filho está ao seu lado, o Espírito Santo está na terra agindo, representando o Pai e o Filho. O Pai e o Filho estão na terra e no céu, em qualquer lugar? Sim, porque Deus está em todo lugar. Mas de forma prática, imaginemos assim, quem está executando e fazendo a obra de Deus, quem é o executivo da igreja, é o Espírito Santo. Então nós não podemos agir hoje em dia sem a ação do Espírito Santo. E aí você pega todo o Novo Testamento e vai dizer, olha irmãos, enchei-vos do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Como é que nós podemos ser bons cristãos se não estivermos cheios do Espírito Santo? Se não tivermos os frutos do Espírito Santo? Não está falando os frutos de Jesus, os frutos do Pai, é os frutos do Espírito Santo. Lá diz lá em Tito, no capítulo 3, que Ele nos regenerou, que Ele nos torna nova criatura com o seu lavar regenerador. Então isso é papel do Espírito Santo. Batizar com o Espírito Santo, como é que veio? O Espírito Santo veio sobre as pessoas e veio em forma de línguas, né? de fogo ali, a expressão de Atos capítulo 2, era o Espírito Santo. Então, não dá para você tirar nenhum, porque se você tirar algum, ou diminuir o papel de algum, simplesmente a obra de Deus fica incompleta. E a nossa salvação fica em risco, né, por causa disso. Então, essa é a situação do ponto número 1. O ponto número 2,
As pessoas da Trindade existem eternamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, vou só resumir o que ele diz aqui no finalzinho desse primeiro parágrafo. Os papéis, eles não podem ser invertidos. Nem o Pai poderia deixar de ser Pai, nem o Filho pode deixar de ser Filho, e nem o Espírito Santo pode deixar de ser Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque Deus é imutável, que Deus não muda. Então, se Deus não muda, se Deus não se altera na sua essência, esse é o porém. Deus, então, ele não muda. Se ele mudasse, ele não era Deus, porque daí ele seria mutável, seria como homem. Lá no capítulo 5, a gente viu, ou 4, se eu não me engano, que na essência, Deus não muda. Deus é Deus, sempre ele foi Deus. Se ele sempre foi Deus, então quer dizer que, como Deus, ele sempre existiu como Pai, como Filho e como Espírito Santo. É assim que a Bíblia descreve que Deus é, antes de tudo ser criado, ter sido feito. Oi, Cláudio. Para corroborar o que o pastor está falando, e aí vem os outros pensadores que dizem, né, vários versículos na Bíblia diz que Deus se arrependeu. Então, se Deus não muda, ele não pode se arrepender, não é? Sim. Mas está na Bíblia que Deus se arrependeu de ter feito aquelas criaturas tão depravadas antes do dilúvio, não é isso? Sim. Deus se arrependeu e mandou o dilúvio. Quem estuda a Bíblia no original, e não é o meu caso, que eu não falo nem grego, nem hebraico, Nem hebraico. então, há quem diga que a expressão usada por Deus se arrependeu não é essa palavra nossa de arrependimento, é uma outra palavra que significa que Deus mudou, vamos dizer, a maneira de agir com o povo. Ele não se arrependeu, porque senão ele mudaria, né? Aí é o que eu sempre digo para as pessoas, é difícil. É difícil. Então, se a gente começa a discutir a coisa mais profundamente, a gente coloca dúvida na cabeça das pessoas. Por isso, eu sempre entendo assim, é melhor nós fazermos a coisa mais simples do que buscarmos lá naquilo que nós, muitas vezes, temos dificuldade em entender. Sim. Às vezes o conflito, né, às vezes as ideias também tem um lado positivo. Por quê? Porque quando você entra em conflito da sua fé e não consegue explicar, você tem dois caminhos, ou você recua ou você avança, né? Então, a crise de fé pode acontecer em qualquer momento. Por exemplo, o fato da soberania de Deus é fácil falar, mas entender quando acontece, por exemplo, uma desgraça na sua família já é mais difícil. Muitas vezes as pessoas falam automaticamente, mas não sabem a dimensão disso. Eu responderia o seguinte sobre isso. É um tema difícil, mas assim, como tem muitos. Eu diria que na sua essência, Deus não muda. Se o texto diz que Deus se arrependeu, embora vamos lá tentar buscar no original, eu trabalho com o texto como ele está. Eu acho que se ali está escrito que havia uma condição, um acondicionamento, se esse acondicionamento aconteceu e está na Bíblia, eu sustento o que está na Bíblia. O que está na Bíblia? Se Deus se arrependeu de ter feito o homem, é porque em algum sentido Deus se arrependeu. Deus não mudou a sua essência. Mas isso prova também que Deus deu liberdade ao homem até certo ponto. Ele não negou isso aos homens. Então, é nesse sentido que eu digo, você tem que trabalhar com o texto bíblico do jeito que ele está. Às vezes, não dá para encaixar tudo dentro de uma ideia, dentro de uma... porque dessa questão da imutabilidade de Deus, para mim fica mais simples pensar o seguinte, Deus na sua essência não muda, eu não vou mudar. Deus não vai fazer uma coisa que contraria a sua bondade, o seu amor, a sua justiça. Deus não vai fazer nada disso. Na sua essência, ele não muda. Mas na prática, tem as condicionantes. Que você pode orar, que você pode pedir, porque muita gente vai questionar, tá, pastor, se Deus não muda, está tudo decretado, por que eu vou orar? A resposta é simples. Porque a Bíblia diz que você deve orar. E você deve pedir. Então, nesse sentido, eu acho que a pergunta é errada. Eu acho que nesse sentido, ela confunde as pessoas. Deus não muda na sua essência, no seu ser.
mas Deus pode mudar situações. Deus pode transformar, não foi a questão de Abraão, não é ele dizendo lá, mas se tiver em Sodoma 50 justos. Ele não estava pedindo pelas pessoas, e Deus não, de certa forma ali, não tem um agir de Deus que tem um espaço para a nossa oração, porque de fato não faria sentido Jesus orar, não faria sentido orarmos, se Deus não pode ouvir as nossas orações e atender. Então eu acho que isso não se mistura com o fato de que Deus ser em essência o Deus verdadeiro, o Deus justo, mas ao mesmo tempo Jesus vai dizer, batei e abre-se-vos-á. Então ele não estaria dizendo a verdade? Então eu fico com o texto bíblico. Eu continuo acreditando que Deus, na sua essência, ele não muda, ele é verdadeiro, mas acredito que se nós orarmos e pedirmos e tiver de acordo com a sua vontade, ele vai nos atender. Ele vai... quantas vezes Deus ouviu as orações do seu povo? Não é isso que nós cantamos? Se orarmos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Isso é verdadeiro, isso continua sendo. Nós vamos orar e Deus vai nos atender. Agora, vai nos atender conforme a intercessão do Espírito Santo e conforme a sua vontade. Tem coisa que nós vamos pedir e Ele não vai nos atender. Mas Jesus me diz, tudo que pedires ao Pai no meu nome, eu vou conceder, isso é verdade. Então nós temos que equilibrar esse conhecimento de Deus, a essência de Deus, e essa margem que Deus concede para que nós possamos orar e Deus possa mudar aquela situação, transformar dentro do meu pensamento. Isso está dentro da vontade permissiva de Deus, que Deus permite que muitas coisas aconteçam, e Deus quer que nós oremos, ver a nossa progressão na nossa santidade, por exemplo. Existe espaço para isso. Existe espaço para Deus ouvir a nossa oração. Então, nesse sentido, o nosso Deus se distancia um pouquinho daquele Deus grego, daquele conhecimento grego. Ele vai até uma certa parte, mas dali para frente, o Deus das Escrituras é um Deus diferente. Não é esse Deus que que ele não participa da vida dos homens, ele simplesmente decreta e tudo vai acontecendo. Aí realmente não faria sentido. Tá? Então, acho que eu vou sempre trabalhar com as Escrituras. Deus se arrependeu em que sentido? Então, provavelmente, falou, se vocês se converterem, se vocês mudarem, eu vou me arrepender. É lógico que esse arrependimento, a gente entende que não é um arrependimento por ter feito mal, por ter cometido erro, porque nós nos arrependemos, e a Bíblia diz para a gente se arrepender quando a gente faz alguma maldade, né? Alguma coisa de errado, porque o arrependimento é voltar para girar e ir para outro caminho. E nesse sentido, o texto bíblico deixa claro que Deus não está se arrependendo de ter feito um erro, cometido um erro. Deus já tinha estabelecido uma situação, e aquela situação foi mudada, então vamos dizer assim, Deus se arrependeu. Deus mudou o seu pensamento a respeito disso, porque Ele já tinha colocado essa possibilidade, por isso que Ele mudou, assim que eu explicaria. Deus, na Bíblia, Deus diz que não há salvação sem arrependimento, não é? Sim. Mas aí, quer dizer, a palavra arrependimento, domingo à noite o pastor pregou sobre o final das tentações e falou sobre a palavra mundo, né? O que é que significa? Sim. Na Bíblia nossa existem 49 palavras traduzidas, aliás, no hebraico, 49 palavras que foram traduzidas para a nossa Bíblia, para o português, como a palavra mundo. Quer dizer, mundo no hebraico, lá no original, tem 49 significados diferentes. Né? Porque eu digo aqui, todo mundo que está aqui está ouvindo o pastor. Né? Mundo, é esse pessoal que está aqui, todo mundo que está aqui. O mundo está corrompido. Aí nós estamos falando Então, o senhor colocou bem no domingo à noite de que, né, nós temos que nos ater ou atentar para o real significado da palavra, que muitas vezes nós entendemos, quando fala do mundo, fala do universo, fala da terra, fala disso, né? Naquele sentido ali que está, vamos dizer, escrito, tem um significado próprio. Por isso eu falei da questão do arrependimento. Claro que a essência de Deus não muda, né? Isso é a base da nossa fé, porque se Deus mudasse,
nossa fé seria vã, porque é um Deus que pode, uma hora faz assim, outra hora faz diferente. Sim. Não é isso? Isso, claro. Certamente. Perfeito. Ô Gama, você ia falar? Tudo certo ou não? Tudo. Sim. Sim. Isso acaba se tornando mais bonito. Vocês veem. Olha a história de José. Tão famosa e tão... Veja a história de José. Para mim, é a história mais brilhante que existe no Antigo Testamento. Acima da de Davi, inclusive. E de Moisés também. Mas imagina, José é vendido pelos seus irmãos. Eles são invejosos. Muita gente diz, mas ele ficou se exibindo e ficou mostrando. Bom, ele apenas estava revelando o que Deus estava mostrando para ele, não era? Não foi em sonho. Ele não inventou da cabeça dele. Então ele está dizendo, olha, um dia vocês vão... Eu tive um sonho, um dia vocês vão se curvar diante de mim. Eles ficaram doidos. Porque irmão tem essa mania, né? Às vezes eu amo ou odeio, né? E eles se odiavam, principalmente por causa da inveja. Tem muita inveja entre os irmãos, né? Já começa dentro de casa. E por causa da inveja, eles chegaram num extremo, né? Iriam matá-lo, depois, por causa da intercessão, se não me engano, do irmão mais velho, né? Que, se não me engano, era Rubem, né? Era Rubem que era o mais velho, o primeiro, né? Eles não mataram. Então, pegaram e jogaram na cisterna. Depois de um tempo, venderam o cara. Olha, aconteceu tanta coisa ruim na vida dele, né? Depois ele chegou, conquistou um espaço, daí foi enganado, se não me engano, pelo padeiro, né? Era o padeiro que enganou ele, que ajudou o cara lá, daí os dois foram para a prisão, pediu para ele, né? Me ajuda lá, e o cara esqueceu dele. Nunca mais falou nada. Então ele tinha tudo para dar errado, você pensar naquela situação, né? E aí no finalzinho, acho que no capítulo 48, 49, ele não quis se vingar dos seus irmãos, quando ele se revelou, vocês lembram? Que ele estava muito emocionado lá com o pai dele, que tinha um outro irmão mais novo, né? O caçula, se eu não me engano, era Benjamim, né? Que tinha ido junto. E ele vai dizer que Deus transformou aquele mal que eles tentaram fazer em bem. Isso é você pensar, então, na essência de Deus, na forma prática. Então, veja, toda aquela situação que às vezes acontece com a gente acha que sempre é ruim, que sempre é ruim. Lógico que tem coisas que são ruins mesmo, mas tem muitas coisas que Deus vai utilizar para mostrar lá na frente alguma coisa boa para nós, mostrar alguma coisa, algum livramento, alguma lição importante para nossas vidas. Eu não digo isso que não está vendo, Deus vai humilhar os meus inimigos. José nunca teve essa intenção de humilhar os seus irmãos. A vitória dele, a maior vitória dele, eu acredito, foi reencontrar o seu pai, encontrar seu irmão caçula e ainda rever os seus irmãos e demonstrar misericórdia para com eles. Eu acho que isso desarmou eles eu acho que foi o maior castigo que eles receberam na vida. Sabendo que eles mereciam o pior, e Deus, por meio de José, evitou que eles fossem mortos, porque naquela época as pessoas eram mortas por muito menos. Não é que eles não mereciam, eles mereciam porque eles foram covardes, foram invejosos. Hoje a gente chamaria eles de um monte de coisa que não cabe falar aqui, que não é o momento, nós estamos dentro da igreja, não que a gente poderia falar fora. Mas eles recebem todos os adjetivos de pessoas que não prestam. Esses eram os irmãos de José. E eles não foram mortos, porque José tinha essa autoridade. E José simplesmente os abraçou e chorou, e eu acho que foi a maior humilhação que aqueles irmãos receberam na vida deles.
E certamente eles conviveram com aquilo na mente o resto da vida. Então, assim, onde é que estava a soberania de Deus? Em tudo aquilo, em todo aquele processo. Deus mudou? Não. Seja, se Deus não tivesse permitido que aquilo acontecesse, a gente não teria a história de José, por exemplo. Não teria a ver que realmente uma pessoa pode não odiar os outros que fazem mal a si, né? Mas pode pensar que se teme a Deus, porque ele era um homem temente a Deus. Lembra, ele correu da mulher lá, ele fugiu, né? Saiu, ela agarrou ele, assim, como diz o parente, a desgrenhenta ainda agarrou ele, ficou com um pedaço ainda da roupa dele e serviu para acusar ele. Que coisa, né? Assim, que homem de má sorte, né? Como é que a gente pode dizer que José é um homem abençoado, sendo que a gente olhar toda a trajetória dele nesse sentido, né? Parece que a gente não vê a bênção ali de forma palpável, toda hora sendo traído, sendo enganado. Mas lá no final, Mas Deus cumpriu o seu plano maior, que eu digo, antes dele de ter se encontrado com os irmãos, eu creio que José já tinha tido essa consciência de que Deus estava o usando. Sempre. Tanto é que ele, nos dois filhos que teve, né, Efraim E Manassés. Manassés, parece, não lembro bem agora, um significa Deus se lembrou da minha angústia, Manassés, acho que e foi. Efraim, Deus o abençoou de tal maneira, né? Então isso ele já tinha essa consciência antes dos irmãos virem se encontrar com ele. Então creio que Deus também já estava preparando o coração dele, porque Deus sabia que ali seria a continuidade da nação de Israel, né? Com o povo que, aquelas 120 pessoas que vieram Perfeito. com Jacó para... Deus construiu a sua história da salvação dentro das imperfeições humanas, né? Então isso que eu acho que é muito bom, muito importante. E aí nós vemos que se a nossa salvação dependesse de qualquer criatura, mesmo de José ou da sua família, ou olharmos ali para a vida de Abraão, olharmos a vida de Moisés ou Davi, por mais perfeito que eles foram, é insuficiente. E aí eu fico pensando, olha a história, você já leu a história do Antigo Testamento? Você já viu a história da tribo de Efraim, de filhos de José? Dá uma curiosidadezinha, dá um Google lá, ou lê na sua Bíblia a história de Efraim. Lembra da história de Efraim? Se alguém lembra aqui, dá uma lidinha para você ver. Como é que pode ter um pai tão bom e ter uma geração tão ruim? A gente sempre brinca, acho que José se revirava no túmulo quando os seus descendentes aprontaram o que aprontou. Porque foi uma história triste, Outra Efraim. história de irmãos, né, eu diria ter inveja ou se odiar, é a história de Davi, né, quando o pai mandou que o Davi, o Sim, exército os irmãos, estava né? lá, de um lado os filisteus, do outro Israel, e o Golias vinha durante 40 dias e 40 noites ameaçou Israel para apresentar alguém que o enfrentasse, né? E aí quando Davi, o pai mandou ele levar lá queijo. Sim, ele foi levar. Torrado. Acho que é a primeira vez que aparece a palavra queijo na Bíblia. Acho que é 1 Samuel capítulo 16, se eu não me E aí engano. o irmão mais velho dele, acho que era Joabe, né? Disse, o que viesse fazer aqui? Com quem deixasse aquelas poucas ovelhas lá no deserto? E começou a criticar. Aí Davi disse, o que fiz eu apenas fiz uma pergunta, o que é que está acontecendo aqui? Então aí a história continua. Depois. Sem falar de Esaú e Jacó, né? Vai longe o negócio aí, né? Abel e Caim. Mas, enfim, vamos tentar encerrar rapidamente aqui. Então, a página 169, portanto, as funções diferentes desempenhadas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo são simplesmente ações externas que procedem de um relacionamento interno que sempre existiu e sempre existirá por toda a eternidade entre as três pessoas. Deus sempre existiu como três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas distinções são essenciais à própria natureza de Deus, e isso não poderia ser de outra forma. Então, só lembrar disso. E a questão do princípio da Trindade é resumido na expressão igualdade ontológica com subordinação econômica.
Fica mais fácil entender conforme ele descreveu aqui abaixo. É igualdade no ser, mas subordinados nos papéis. Então, a subordinação é você estar abaixo de alguém. Então, na parte prática, na parte econômica, que economia provavelmente a palavra no original é administração, na parte administrativa, efetiva, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, eles têm papéis distintos, mas como ser, eles são iguais. Não há distinção no ser, mas na parte econômica, nos relacionamentos, sim. Então o Pai é sempre Pai, o Filho é sempre Filho e o Espírito Santo é sempre o Espírito Santo. Outro argumento que eu usaria é: Deus não tem tempo. Deus é atemporal. O tempo foi criado em um momento, mas Deus não tem tempo. Falar da eternidade de Deus é algo também subjetivo, porque eternidade é uma coisa que imaginamos que não há tempo na eternidade. Não há tempo. Eternidade não é tempo. Não é tempo. Então, imagina, hoje a gente fica contando as horas, os dias, como é que vai ser contado? Não sei como é que vai ser contado, mas o tempo provavelmente vai ser diferente. Pois o tempo para nós, ele funciona até para a nossa própria morte, né? Para a nossa próxima limitação, né? Aí eu fiquei pensando esses dias. Não sei, às vezes a gente fica, parece guri pequeno, fica pensando. Falei, rapaz, todo dia, né, fica passando o dia, a noite, a gente atribui segunda, terça, hoje é domingo, mas não poderia ser segunda? Até poderia. Eu fico pensando, mas engraçado, a gente não vê o tempo, mas a gente está envelhecendo, né? Cada ano, cada dia que passa, a gente está envelhecendo. Que engraçado isso, os dias parecem ser todos iguais. E parece até que o tempo não se move. Mas quando a gente olha para a gente, olha para o nosso corpo, a gente vê que o tempo está passando, né? Que a gente está envelhecendo. Então eu dei uma de... Fico às vezes viajando assim, imaginando certas coisas aí, confabulando comigo mesmo. Um pregador, eu escutei outro dia, que ele disse que se nós tirarmos um dia de um ano, já não fica mais um ano, né? Fica 364 dias. Com a eternidade, se nós tirarmos 100 anos da eternidade, o que sobra é a eternidade. Se nós tirarmos 1 milhão de anos da eternidade, o que sobra é a eternidade. Exatamente. Tirarmos 1 bilhão de anos da eternidade, o que sobra é a eternidade. Então a eternidade não é tempo. Sim, né? Verdade. Olha, virando a nossa página, né, página 172, há muitos gráficos aqui, precisa ler, né, as distinções da Trindade, tentando mostrar um gráfico. Ele vai dizer por que não é a figura 6.2, por que não é a figura 6.3. Então, a opção do autor aqui é para a figura 6.4, que tem esse pontilhado aí em forma de S, porque tem essa mobilidade, né? Então, o círculo é como se fosse Deus, o P ali o Pai, o F o Filho, o E o Espírito Santo. Estou na página 173, tá? Então, há 3 pessoas distintas, e o ser de cada pessoa equivale ao ser integral de Deus. Isso é muito importante, o ser integral de Deus. Nenhum é menor que Deus ou maior do que Deus, mas o ser integral. Por último, podemos entender a doutrina da Trindade? Sim, às vezes é difícil, mas também tem as facilidades dos textos bíblicos. Assim como existem textos que falam da subordinação, tem textos que falam da divindade. Então a gente precisa ler ambos, estudar com carinho e estarmos preparados para compreender melhor. Isso não tem como, é só lendo, só estudando. O livro ajuda bastante nesse sentido, tá? Então ele não está desincentivando, porque muita gente, não, é muito difícil, então não vou estudar. Não, tem coisas que são difíceis, mas se você ler hoje, amanhã vai esclarecer um pouquinho mais, depois da manhã mais, e você vai dominando um pouquinho mais a doutrina, tá? Do seu conhecimento. E na aplicação aqui, ele vai utilizar a figura do casamento, né? Não sei se para muitos boa ou ruim, mas certamente vai falar na questão de que Deus criou o homem e a mulher, o casamento, os dois são uma só carne, mas não deixam de ser pessoas distintas, de ter o mesmo valor, só que na hora da prática, às vezes tem a parte que um está subordinado ao outro, embora muita gente não gosta muito de tratar nesses pontos aqui, né? Mas ele é o exemplo que ele vai dar.
bíblico, inclusive. E aí vai utilizar também a ideia do corpo, naquela questão ali da unidade na diversidade, que o corpo tem muitos membros, mas ele não deixa de ser uma unidade, e toda parte é fundamental, né? Eu acho que, tirando aquelas partes assim que estariam na exceção, hoje em dia, se você perder realmente qualquer parte do seu corpo, seria problemático, né? Seria ruim. De uma certa forma, você andaria e caminharia, mas aquela unidade estaria comprometida, né? Então, você pode pegar qualquer pessoa hoje que está doente aí, não pode vir, por exemplo, mais à igreja. Ela continua sendo, de repente, estando os membros ali todos juntos, mas não há uma unidade de funcionamento. Ali, uma parte do corpo está comprometida, então atrapalha todo o conjunto. Então, vamos, né? Só a gente pensar, sem um olho eu posso me virar? Até poderia, mas o conjunto está imperfeito. Ah, sem uma perna eu posso me virar? Posso me virar, sem um braço. A gente hoje tem maneiras de você compensar, né? Ah, sem dente eu posso me virar? Pode, porque hoje o pessoal faz implante, o pessoal coloca uma série, né? Coisas que, mas não é uma coisa assim completa, não atrapalha a unidade. Então, nesse sentido, ele está dizendo que a Trindade ela acaba espelhando essa unidade que há no corpo também. Há uma diversidade de membros, mas é toda uma unidade, é toda uma colaboração ali, que tudo vai funcionando, né? De forma adequada. Pensarmos na nossa mente, como ela reage à dor, como ela reage quando um membro ali está com problema, como todo o organismo funciona para aquilo, né? O processo digestivo, como que o organismo ali, depois que a gente come, tudo está funcionando ali para fazer a digestão, né? E vários órgãos, vários membros funcionando para o bem daquela situação, para resolver aquele problema, tá? Então, esses são os exemplos que ele vai dar de forma prática sobre a Trindade. Eu creio que é isso, né? Tem várias perguntas no final ali, para a gente rever, né? Perguntas para revisão, que a gente hoje poderia falar tranquilamente, né? Cite referências que provem a doutrina da Trindade, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento você pode usar Gênesis 1, 2, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. No Novo Testamento você pode usar João capítulo 1, né? Versículo 2, versículo 3. Você pode utilizar o texto que o Gama leu e o Cláudio leu, que é Colossenses 1, 16. O Cláudio leu ali Hebreus 1, 2. Você pode utilizar o texto, se eu não me engano, no final do Evangelho de João, que Tomé diz, Senhor meu e Deus meu. Então, você pode utilizar vários textos aí, tá? Relaciona as 3 afirmações ensinadas no capítulo, que resume o ensino sobre a Trindade e o apoio bíblico para uma delas. Então, tem que voltar lá. Quais as 3 afirmações anteriormente mencionadas é negada por cada uma dessas heresias seguintes, né? O modalismo, que Deus ele é um só, mas ele se apresenta como se usasse 3 máscaras, né, de várias formas. Então, isso nega a distinção entre as pessoas da Trindade. O arianismo nega a plena divindade de Cristo, assim como hoje o moderno arianismo seria os testemunhos de Jeová. O subordinacionismo quer dizer que Cristo ele é inferior eternamente, não na parte prática só, como a gente falou. Lembra da economia da Trindade? Eles acreditam que a ontologia da Trindade também tem a sua hierarquia, então Jesus seria eternamente subordinado ao Pai, o que a gente não concorda. O triteísmo, que seria 3 deuses, não são 3 deuses, é um Deus e 3 pessoas. E assim por diante, né? Acho que leva tempo às vezes para a gente aprender alguma coisa, mas eu acredito que em essência a doutrina da Trindade é isso daí, tá? Na semana que vem é outra, talvez, aí que nós precisamos nos debruçar, ler, começa na página 179, sobre a criação, a doutrina da criação. Essa também é uma doutrina que exige uma dedicação, um esforço. Às vezes nós, chega na nossa idade, a gente não está trabalhando mais por essas questões, mas os nossos filhos, os nossos netos na universidade, no trabalho, tendo contato com a sociedade, está sempre sendo questionado e sempre vendo sobre isso aqui. Talvez a gente não dá importância porque para nós isso às vezes já está definido,
Mas às vezes se um filho perguntar, um neto perguntar, você tem que ter argumentos, tem que ter conhecimento. Você não pode dizer, pergunta para o pastor, pergunta para o... Não, você mesmo pode ter o livro à disposição. Olha, o que eu aprendi, o que a Bíblia diz é isso, isso e isso. Vamos falar sobre a criação. É um assunto que é fortemente questionado. Hoje, nas universidades, os nossos filhos e netos vão para lá e esse assunto é totalmente... nem se discute mais. Então, às vezes você precisa, como pai, como avô, preparar, ter condições de conversar adequadamente sobre esse assunto, né? Mesmo como o Claudio disse que lá tem a parente de seu Nabor, lá, acho que a Oma, dizia, está na Bíblia, né? Se está na Bíblia, está valendo, né? É o que vale. Mas a gente sabe que isso é verdade para nós, mas nós temos que tentar traduzir essas coisas para que as pessoas no dia a dia possam compreender e possam tentar relacionar, porque hoje existe uma disparidade em que a gente prega e o que o mundo vive, nesse sentido, o mundo em geral como sociedade. E aí nós precisamos dar uma resposta da nossa fé. Não é isso que diz lá em algum capítulo, se eu não me engano, é de Corinto, mas eu não tenho certeza, que Paulo diz que devemos estar preparados para explicar a razão da nossa fé. Então, nós, pelo menos biblicamente, nós devemos estar preparados, conhecedores, né, para poder dialogar e conversar a respeito deste assunto. Tem que estar preparado nesse capítulo aí para enfrentar a evolução, o evolucionismo, né, o darwinianismo. Darwinianismo, pois é. E hoje nas universidades está muito... Isso aí já é um ponto pacífico, né? Isso nem se discute, o criacionismo nem se discute mais, só discute mais as outras teorias. Então, precisamos de alguma forma conhecer, para também não sermos ele, está lá aquela pessoa lá, que parece que vive na época dos anos 60, 50, que não consegue mais dialogar com o mundo atual. Nesse sentido, para encerrar, eu falo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, criado no mundo greco-romano, ele era cidadão romano, cidadão hebreu, e ele era, de certa forma, conhecedor de todo o ambiente em que ele vivia. Tanto é que ele podia dialogar com os gregos lá. No capítulo 17, ele foi lá falar no espaço lá público, como é que chama o lugar? Areópago. Ele pôde discutir, falou de filósofos gregos, assim como pensa fulano e ciclano. Ou seja, ele poderia, as citações, ele faz muitas citações do mundo em que ele vivia. Você pegar, por exemplo, 1 Coríntios. Oi? Foi chamado de tagarela. Tagarela, o homem falava tanto, imagina. Então quer dizer o quê? Quer dizer que ele era conhecedor e ele pôde abrir espaço para o evangelho porque ele conhecia o mundo em que ele estava pisando. Ele não era, está lá um hebreu lá do século II a.C. Não, está lá um hebreu dentro do seu contexto. Várias frases que tem na Bíblia. Por exemplo, tem uma que quando o pessoal nega a ressurreição, em 1 Coríntios 15, se não me engano, diz lá, se Cristo não ressuscitou, então vamos fazer como as pessoas fazem aí. Comamos e bebamos, que depois morreremos, não é assim? Diz os estudiosos que essa frase, ela é uma frase que estava assim, num dos obeliscos, lá no centro de uma das cidades que ele morava. Não sei se lá na Sicília, né, lá em Tarso, ou não sei se alguma outra cidade grega, que tinha essa inscrição, que era um lema de vida, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Ou seja, se não tem ressurreição, deixa a vida levar, come e bebe, que morre. Essa era a filosofia dos estoicos. Dos estoicos. Então ele conhecia os estoicos, os epicureus, ele conhecia tudo, por aí ele podia dialogar, podia apresentar o evangelho de forma que as pessoas podiam compreender. Então acho que isso é importante, né? Essa leitura e esse estudo que estamos fazendo. Gente, encerramos por hoje. Obrigado aí pela sua atenção. Vamos colocar de pé e vamos orar. Oração voluntária nessa manhã. À noite teremos o culto público. Gratos somos, ó Pai, porque mais uma vez nos deste a oportunidade de subir à tua casa e aprender da tua palavra. Que nós possamos ter consciência, Pai, do teu grande amor, Amém. da tua onipotência. Que só tu, Deus, podes mudar as coisas, as pessoas. Só tu, Pai,
Amém. O nosso moto: sejamos semeadores da verdade, atalaias da fé, obreiros do Senhor, alunos sempre presentes na escola dominical. Bom dia a todos. À noite estaremos aqui com a graça de Deus.